Em todo o mundo, o número de fumadores é de 300 milhões nos países desenvolvidos e 800 milhões nos países em desenvolvimento, prefazendo um total de 1.100 milhões de pessoas, quase um terço da população mundial com mais de 15 anos. Em 2008 e 2009, a Organização Mundial de Saúde e a Comissão Europeia estimaram que o consumo de tabaco fosse responsável pela morte anual de 5,4 milhões de pessoas a nível mundial. Fumar é a primeira causa evitável de doença, incapacidade e morte prematura nos países desenvolvidos, contribuindo para 6 das 8 primeiras causas de morte a nível mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia do tabagismo foi responsável pela morte de 100 milhões de pessoas no século XX. Se não for controlada, poderá vir a matar 1.000 milhões ao longo do presente século. Cerca de um terço do total das mortes por cancro, 85% das mortes por cancro do pulmão, 70% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica e 15% das mortes por doenças cardiovasculares ocorridas em 2004 nos adultos com mais de 30 anos foram atribuíveis ao consumo do tabaco. As taxas de mortalidade por todas as causas atribuíveis ao tabagismo aumentam com a idade. De 21 mortes por 100 mil habitantes no grupo etário dos 30 aos 44 anos para 837 mortes por 100 mil habitantes em pessoas com 80 ou mais anos. Em 2004, na Europa, cerca de 1 em cada 5 mortes de pessoas no grupo etário dos 30 aos 44 anos e 1 em cada 3 mortes no grupo etário dos 45 aos 59 anos foram atribuíveis ao consumo de tabaco. Ainda ao nível europeu, as estimativas indicam que o consumo de tabaco é responsável anualmente por cerca de 655 mil mortes. Em relação às diferenças entre géneros, os dados apontam para 19,9% de homens que fumam face a 15,7% de mulheres. Um estudo revelou uma prevalência de 25% de fumadores na população adulta de vários países europeus, variando entre 18% na Suécia e 42% na Grécia. Na maioria dos países, a prevalência do consumo de tabaco nas mulheres é superior à dos homens. Em Portugal, estima-se que o consumo do tabaco seja responsável por 1 em cada 10 mortes na população na faixa dos 30 aos 45 anos e por cerca de 1 em cada 4 mortes verificadas na população dos 45 aos 59 anos. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde para o ano de 2004, a taxa de mortalidade atribuível ao tabaco na população portuguesa com mais de 30 anos foi de 355 por cada 100 mil habitantes. Esta taxa foi de 288 por 100 mil habitantes do sexo masculino e de 37 por 100 mil habitantes do sexo feminino. Dados do último Eurobarómetro dedicado ao tabaco mostram que 64% dos inquiridos nunca fumou, 23% fumam e 13% são ex-fumadores. Cerca de metade dos fumadores portugueses
nunca fizeram qualquer tentativa para parar de fumar. A cessação tabágica é frequentemente um processo difícil e sujeito a múltiplas recaídas. Mais de 90% dos fumadores portugueses iniciaram o consumo antes dos 25 anos. Dados recentes parecem revelar um aumento do consumo de tabaco entre os jovens escolarizados. Dados do último Inquérito Nacional de Saúde, realizado entre 2005 e 2006, revelaram que 20,9% da população com mais de 15 anos, residente em Portugal, era fumadora, sendo que destes, 30,9% eram do sexo masculino e 11,8% do sexo feminino. 18,7% fumava diariamente. Apesar de Portugal ter uma das mais baixas prevalências de fumadores entre os países europeus, este Inquérito Nacional de Saúde revela uma tendência crescente da prevalência de mulheres fumadoras, em especial nas idades jovens. Então estima-se que em 2004 o consumo de tabaco tenha sido responsável, na população com mais de 30 anos, por cerca de 1 em cada 10 mortes, 1 em cada 3 mortes por doenças respiratórias, 1 em cada 5 mortes por cancro, 17% do total de mortes do sexo masculino e 3% do total de mortes no sexo feminino, prefazendo um total de mais de 10 mil mortes. Em relação aos custos para o setor da saúde associados ao tabaco, de acordo com uma estimativa dos custos para o tratamento das principais doenças atribuíveis ao tabaco, como cancros, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias, no ano de 2007, no Sistema Nacional de Saúde, o tabaco foi responsável pelo gasto de 126 milhões de euros em internamentos hospitalares e mais de 363 milhões de euros no ambulatório, entre medicamentos, consultas em centros de saúde e hospitais e meios complementares de diagnóstico, entre outras despesas.